Era uma manhã fresca nas colinas da Galileia. O sol ainda subia, tingindo de dourado a relva e os arbustos que se espalhavam pela encosta. Um vento leve soprava, carregando o cheiro de terra úmida e o distante aroma de flores silvestres. O som de passos e vozes começava a encher o ar. Pessoas de todas as idades subiam em direção a uma elevação, guiadas pelo rumor de que Jesus, o Mestre, falaria ali. Havia homens de mãos calejadas, pescadores que conheciam as águas do mar da Galileia como as próprias mãos, mulheres com vestes simples, algumas segurando crianças no colo, caminhavam ao lado de idosos que se apoiavam em cajados. Cada rosto trazia uma história, o fardo de uma vida difícil, a esperança de algo novo, o peso de perguntas sem resposta. Jesus já estava lá, sentado em uma elevação natural, observando a multidão que se reunia aos poucos. Ele vestia uma túnica simples, sem ornamentos que o distinguissem dos demais, mas havia algo em sua presença que atraía os olhares. Sua serenidade parecia desafiar o ritmo frenético e a dureza da vida. Ele aguardou em silêncio, como se estivesse ouvindo algo além do burburinho crescente das vozes. Quando todos se acomodaram, Jesus se levantou. O vento parou por um instante, e um silêncio quase sobrenatural tomou conta. Ele olhou para as pessoas, seus olhos profundos como se enxergassem além das aparências. Então, sua voz soou, clara e serena. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As palavras, tão simples, pareciam romper a barreira entre o céu e a terra. Um homem na multidão, que carregava no semblante as marcas de uma vida de dificuldades, inclinou a cabeça, como se as palavras tivessem atingido diretamente seu coração. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma mulher sentada na relva com um bebê febril no colo sentiu um nó na garganta se desfazer. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto. De alguma forma, ela sabia que aquelas palavras eram para ela uma promessa de que sua dor não seria eterna. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Um jovem pastor, que até então se sentira invisível no meio dos mais fortes e poderosos, ergueu o olhar. Pela primeira vez, ele sentiu que sua gentileza e paciência eram valorizadas. Jesus continuava, e a cada bem-aventurança parecia tocar uma parte diferente da multidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essas palavras eram como água fresca para os sedentos, ecoando nas colinas e penetrando fundo no coração de cada ouvinte. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Enquanto Jesus falava, o vento voltou a soprar, mas ninguém parecia se distrair. Até as crianças antes inquietas permaneciam em silêncio, como se sentissem a importância do momento. Jesus então olhou para a multidão com um semblante sério, mas ainda carregado de compaixão, ele disse: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essas palavras eram mais do que um ensinamento, eram um chamado. Ele estava dizendo que cada pessoa ali tinha um papel a desempenhar, que sua existência deveria trazer sabor e luz ao mundo. Conforme o sermão continuava, Jesus ensinava sobre amar os inimigos, sobre o poder da oração, sobre não julgar os outros. Ele falava com uma autoridade que não vinha do tom de voz, mas da verdade que suas palavras carregavam. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem. Assim, sereis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Enquanto ele falava, algumas pessoas enxugavam lágrimas, discretamente. Outras se abraçavam, tocadas por algo que talvez ainda não compreendiam completamente. O tempo parecia ter parado. Quando Jesus terminou,
o silêncio foi profundo. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, temendo quebrar a santidade daquele momento. Jesus permaneceu ali por um tempo, observando a multidão que lentamente começava a se dispersar. O sol já estava alto e as sombras das oliveiras formavam desenhos no chão. Muitos saíam carregando algo invisível, mas profundamente transformador. Naquele dia, sobre a colina, o Sermão da Montanha não foi apenas um discurso, foi um encontro com o divino, uma experiência que marcou a alma de todos os que estiveram presentes.